abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37. Hoje estamos comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Quem é jovem, quem se sente jovem, quem está em pleno vigor, diga amém. Amém. Oh, glória. Nem que seja pela fé, né, irmão? Gênesis capítulo 37. Eu vou ler com vocês somente o verso 2. Nesta noite nós estivemos, eu, o presidente, o pastor Alexandre e também o J.A. deste campo. Nós estivemos na cidade de Grajaú e foi muito bacana ver a juventude ontem à noite reunidos lá, centenas de pessoas, e foi um privilégio muito grande ter estado naquele lugar. Chegamos mais ou menos por volta de 1h da manhã, mas estamos aqui. Daqui a pouco vamos pregar na Central de Imperatriz, hoje à tarde na Escola Adventista, no auditório lá, à noite em Açailândia, amanhã em Santa Inês e também Maracassumé. Ainda tem um terceiro lugar aí, eu espero terminar o dia de amanhã vivo em nome de Jesus. Porque o desafio é vir à missão sul-maranhense e sair vivo. Esse é o grande desafio, né? O pastor Ayrton, quando esteve aqui, ele chegou lá no relatório da divisão sul-americana e um amigo meu me disse que ele falou assim: irmãos, tentaram me matar, mas eu estou vivo. Porque o homem esteve aqui e inaugurou 17 igrejas no final de semana, amém? Parabéns, porque vocês maranhenses são diferenciados na obra do Senhor. Deus seja louvado pela vida de vocês. Ei, se tem alguém perto de você sem a Bíblia nas mãos, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que em nome de Jesus acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Lembrando que teremos um encontro com toda a igreja no território da União Norte Brasileira, no mês de junho. Vamos estar juntos. Do dia 23 a 30 de junho teremos uma semana de oração via satélite, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Você poderá estar acompanhando e vai ser direto de São Luís. O Espaço Novo Tempo lá de São Luís, eu estarei fazendo a semana de oração jovem para o território do Pará, Maranhão e Amapá. E como a internet é campo para todo mundo que quiser, estaremos aí conectados ao mundo, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 37, somente o verso 2. Somente o verso 2. Eu vou ler e você vai repetir, ok? Mas repete como gente viva, em nome de Jesus, ok? Leia o verso 2, repete aí. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Mais uma vez. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Só até aqui tá bom. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Parece-me que a história de Jacó iria ser contada. Esta é a história de Jacó. Oba, conta aí. José tinha 17 anos. Mas não era a história de Jacó? Por que começa a contar a história de Jacó sob a perspectiva do seu filho José? Porque é muito simples. A primeira lição fica evidente aqui. Os filhos contam a história dos seus pais. Você quer conhecer a tua história? Olhe para os seus filhos. Os seus filhos contam a sua história. Os seus jovens contam a sua história, querido papai, querida mamãe. Aliás, existem diferentes modos de se observar a vida. E eu quero usar como ponto de partida para a ilustração disso que vou falar agora, a perspectiva desse copo de água aqui. Está todo mundo vendo? Está todo mundo vendo? Vendo? Metade do copo com água. O pessimista olha para esse copo e diz assim: oba! O copo está quase cheio! Viva! Eu estou conseguindo! O otimista. O pessimista olha para o mesmo copo. Cara, nada na minha vida dá certo, bicho. A minha vida, eu vou te falar, não é possível. Deus me abandonou. Virou as costas para mim e foi embora. Ninguém me ama, ninguém me quer. O copo está quase vazio. Eu estou lutando tanto para esse copo encher, essa praga não enche. Visão do pessimista. O mesmo copo pelo otimista está quase cheio. O mesmo copo pelo pessimista está quase vazio. O engenheiro olha para o copo e diz assim: esse copo está 2 vezes maior do que devia ser. Está errado isso aí. O químico olha para o mesmo copo e diz: esse copo está cheio de pontes de hidrogênio. Visão do químico. O psicólogo olha para o mesmo copo e diz: como é que essa água se sente em relação ao copo? Como é que esse copo se sente em relação à água? O pastor da igreja olha para esse copo e diz assim: com essa água eu já batizo alguém. Visões diferenciadas acerca do mesmo produto,
da mesma coisa. Como é que pode a mesma coisa ser enxergada com tantas perspectivas diferentes? O agente de saúde, ao bater na sua casa da prefeitura, ele diria: este copo é um potencial criador para mosquito da dengue. O IBGE olharia para esse copo e diria: 49% do copo está cheio, 49% do copo está vazio e 2% são os indecisos. Visões diferenciadas a respeito da mesma realidade. Por que cada um tem uma visão diferenciada a respeito da mesma coisa? Porque esse é o nosso jeito particular de enxergar a vida. Aliás, os pedagogos e os psicólogos chamam isso de cosmovisão. E o que é a cosmovisão? É a lente que te deram para você enxergar o mundo. E você enxerga com esta lente particular, denominada de cosmovisão. E quem foi que te deu esta lente? Foram os teus pais, foi você que adquiriu isso no teu processo educativo, se é que você foi educado pelos pais. Se você foi educado pelo mundo, o mundo te deu a lente como você enxerga as coisas. É por isso que cada um de nós temos uma perspectiva diferente acerca da mesma realidade, porque a lente particular de cada um difere de um para o outro. Temos uma lente própria que recebemos no nosso processo de formação. Por isso os filhos contam a história dos seus pais, porque a lente que os filhos enxergam o mundo foi concedida pelos pais no seu processo de formação. Pastor, não entendi nada. Te explico então, e eu sei que você vai compreender que você é uma pessoa esperta. Eu falo muito alto. Talvez não precisasse nem do microfone para falar. Falar alto para mim lá em casa sempre foi muito natural. Minha mãe sempre falou alto o tempo todo. Minha mãe acordava a gente assim: acorda! Levanta, menina! Vai estudar, sua peste! Era normal para ela. Às vezes os vizinhos batiam lá em casa. Tá acontecendo alguma coisa? Nada não, por quê? Não, porque eu tô vindo aí muito alto e tal, não sei o que. Não, tá tudo certo. Resultado, eu aprendi com a minha mãe que falar alto é normal, natural. Tô lutando, irmão. Tô lutando contra a natureza. Ei, eu ia para a escola, professora, fulano, presente. Fulano, presente. Ciclano, presente. Eduardo, presente. Algum problema, Eduardo? Nada não. Normal. Onde que eu aprendi isso? No meu processo de formação. Sabe o que isso significa? Eu estou contando a história dos meus pais. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Para se contar a história de Jacó, começa falando acerca da história do José. Os filhos contam a história dos seus pais. Por que falo alto? Porque minha mãe falava também. Sabe de uma coisa? Durante a minha infância eu detestava pentear cabelo. Pentear cabelo para mim era um trauma, um estresse. Minha mãe gritava: vem aqui pentear o cabelo, menino. Eu saía correndo, irmãos, desesperado. Por quê? Porque pentear cabelo por parte da minha mãe parecia uma tentativa de homicídio, bro. Ela me colocava sentada na coxinha dela. Senta aqui, menino. Ela pegava com toda a delicadeza que lhe é pertinente o meu queixo e apertava. Parecia que ia estourar a minha mandíbula. O bico era fatal. Ela pegava aquela escova com cerdas bem duras e cravava no meu crânio, quase um traumatismo craniano. E ela jogava de um lado para o outro, a cabeça ia, a cabeça voltava. Eu detestava pentear cabelo, doía pentear cabelo. Ela me chamava: vem pentear cabelo, eu saia correndo no meio do mundo. Traumático. Mas um dia eu saí de casa. Um dia eu casei. Um dia os meus filhos vieram. E a minha esposa virou para mim e disse: amor, oi querida, penteia o cabelo do nosso filho, por favor. Eu, claro, coloquei o garoto sentado aqui. Apertei o queixo dele, quase explodi a mandíbula. Na hora ele fez o biquinho, mesmo bico que eu fazia. Peguei a escova e cravei. Na hora que eu cravei, ele gritou pro socorro: mãe, pai tá me matando! Eu joguei a escova no chão e falei: o que eu tô fazendo? Contando a história dos meus pais. Filhos contam a história dos seus pais. Na minha casa, a geladeira vivia vazia. Pobreza traumática. A minha geladeira parecia Gênesis 1:1, sem forma e vazia. O espírito do queijo pairava sobre a prateleira. Eu dizia: haja iogurte, o iogurte nunca aparecia. Tragédia total. Ei, hoje todo o meu salário, ou quase todo, eu gasto com comida, cara. Por que eu compro tanta comida?
A minha mulher me dá uma lista com 10, 15 itens, eu compro 30. Ela me pede uma coisa, eu compro a mesma coisa 3, 4 vezes. Minha alegria é abrir a geladeira e ver que Gênesis 1:1 acabou. Que ela está cheia, lotada. Para mim isso é sinônimo de felicidade. E para que você tenha noção de quão intenso isso é para mim, um dia eu não comprei as coisas todas que eu gostaria no mercado e a geladeira ficou meio vazia. Eu apelei, irmãos. Coloquei sabão em pó, água sanitária, detergente, tudo lá dentro, só para ver a geladeira cheia. Minha mulher falou, o que é isso? Geladeira cheia é sinônimo de felicidade. Sério. Por que eu sou assim? Eu conto a história dos meus pais. É claro que alguns episódios da história podem ser drásticos para você. Outro dia eu atendi uma jovem que dizia, homens não prestam. Por quê? Aí vamos conversar. Foi abusada sexualmente pelo seu pai. O pai agredia a mãe, porque era um alcoólatra e batia na mãe toda vez que chegava em casa. O referencial masculino que ela tinha dentro de casa não valia nada. E ela disse, eu detesto os homens, porque os homens não prestam. Mas ela está contando a história dos seus pais. Ei! Que história os teus filhos estão contando a teu respeito? O que está sendo divulgado por aí acerca do processo de informação, da cosmovisão ou do jeito que os seus filhos têm de enxergar o mundo? Que história está sendo contada? A história do José revela muito mais sobre o próprio pai do que o próprio José no início da narrativa. Porque mostra-nos um pai que teve uma grande dificuldade na execução e organização de sua família. E o que isso significa? Pastor, qual é o ponto de partida? Se você olhar para o lar do José, ó família complicada, ó lar esquisito. Para começar, o pai tinha 4 esposas. Qual é o lar que o cara com 4 mulheres tem um lar sadio? Óbvio que não. E a Bíblia ainda diz que as 4 disputavam entre si. É claro que a Bíblia diz que Jacó amava Raquel mais do que todos, mas Raquel morreu precocemente. E a Bíblia diz que José era um cara bonito. E se você tiver dificuldade de imaginá-lo, olha para cá em nome de Jesus, irmão. Pela fé. José era um cara bonito. A mesma designação do termo bíblico para José é a mesma designação do termo bíblico para Raquel. Sabe o que significa? Que José parecia com Raquel, era bonito como a mãe. Por que que o Jacó amava tanto José? Porque toda vez que ele olhava para o José, ele lembrava da esposa amada falecida, porque José parecia demais com ela. E qual foi o grande problema? O lar complicadinho, porque as esposas disputavam umas com as outras, porque ele tinha 4 mulheres, e o problema se ampliava porque 4 mulheres existem o pressuposto que são 4 sogras. Olha a tragédia aí, intensificada. Lar complicado, disputavam entre si, e o José era o queridinho do papai, e o papai não escondia isso de ninguém. Qual era o problema? José era tratado de um modo diferenciado. José tinha uma túnica de mangas compridas de diversas cores. Na época, vestimenta de príncipe. Só príncipe se vestia com uma túnica talar de mangas compridas e diversas cores. Ei, para você entender melhor do que eu estou falando desse processo distintivo que o Jacó imprimia na sua família entre os seus filhos, deixa eu te dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer uma semana de oração na igreja brasileira em Kensal Rise, lá em Londres. E passeando por ali com os irmãos, eu vi a loja da Armani, a poderosa, oficial lá da Europa. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio, eu tenho coragem? E eu entrei. E eu fui ver um ternozinho da Armani. Mas eu comecei só por um blazer. Fui lá no cabideiro de blazers e tal, e já tinha decorado a palavra, a frase top para qualquer brasileiro entrar numa loja muito cara. Just lucky. Tô só olhando, tô só olhando, tô só olhando. O vendedor se aproximava, just lucky, just lucky, just lucky. E eu olhei o blazerzinho, o primeiro blazer que eu olhei, 4.999 libras. Na ocasião, a libra 4 por 1, 20 mil reais. O blazerzinho da Armani. Eu olhei para o blazer e falei assim, era isso aqui que o José usava.
Só que eu não sou o José, eu sou os irmãos de José. Enquanto o José usava o blazezinho da Armani, os irmãos usavam Colombo. Companhia do terno. Traumático, irmão. Como é que você dá uma Armani para um filho e entrega um terno da Colombo para todos os demais? Você está esfregando na cara dos filhos de que um é melhor e mais importante do que os outros. Ei, eu acho até particularmente, você tem todo o direito de discordar de mim, que um pai tem até direito de amar mais um filho do que o outro. Problema. Mas não tem o direito de deixar isso claro e fácil de ser percebido. Você não tem o direito de exibir predileção em um em detrimento de outro. Não tem o direito, porque você está arruinando a vida daquele que se sente menos amado. Ei, essa era a situação que o pai estava imprimindo na família. E o José agora começa a ser objeto de ódio por parte dos seus irmãos, porque ele era o queridinho do papai. Quando todo mundo estava lá trabalhando, na lida, todo dia, buscando o sustento de cada dia, José estava em casa com uma roupa maneirona, no bem bom, no ar-condicionado, assistindo Netflix, e todo mundo lá trabalhando pra caramba na rua. E o José era o privilegiado, irmãos. Como é que o pai faz um negócio desse? Resultado, a Bíblia diz que os irmãos tinham ódio de José. E o ódio se intensificou no dia que José falou assim: sonhei! Sonhou? Sonhei. Sonho simples. O sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Sonho simples do cara. Os irmãos colocaram um apelido nele: sonhador. O sol, a lua e 11 estrelas, assim, sonho básico. José sonhava alto, José sonhava grande. Algumas preciosas lições eu consigo obter e quero dividir com vocês acerca deste jovem chamado José. Lição número 1. O lado de José era muito complicado, por causa do pai, que não se posicionava, porque Rúben, o seu filho mais velho, se deitou com sua própria mulher, a mulher do pai. Incesto. Deitou com a madrasta. O Jacó não se posicionou, tocou no assunto só no dia da morte. No dia que estava no leito de morte, ele chamou Rúben no canto, como chamou filho por filho. Aí tocou no assunto. Tarde demais, Jacó. Ei, quando o problema acontece, o pai precisa se posicionar. Como é que tu acha bonito o erro do teu filho? Como é que você começa a achar engraçadinho aquilo que ele faz de errado? Ah, é criança. Criança não, é um monstro que vai te devorar se você não se posicionar. Eu me lembro que eu fiz uma semana de oração na Central de Brasília, e um pai desesperado veio correndo conversar comigo no final, e como aquele senhor que era multimilionário, agora falido, estava chorando, e não era por causa da falência que estava enfrentando, e porque não tinha mais os milhões de dólares na conta. Sabe por que ele estava chorando? Porque o filho, que nunca trabalhou na vida, sempre foi sustentado por ele, bateu nele. E por que bateu nele? Porque a pensão que ele recebia de 150 mil reais por mês caiu para 5 mil reais por mês, e o filho, não satisfeito, bateu no pai. Nunca trabalhou e ainda bate, porque recebe 5 mil reais por mês. Eu falei para ele: brother, se eu tivesse uma pensão de 5 mil reais por mês, eu ia dar um beijo em você, não tapa. Ei, criando monstros para nos devorar. O Jacó não se posicionava diante do erro dos filhos. Como é que teu filho erra e você não se posiciona? Como é que teu filho erra e você não toma partido do lado do que é certo? Porque está com medo de traumatizar o menino? Porque está com medo do menino se tornar muito sensível? Porque está com medo do menino deprimir? Se posiciona, porque essa é sua tarefa diante de Deus. Senão você vai criar um monstro para devorar você. O Jacó não se posicionava. O Rúben deitou com a mulher do pai e o pai não se posicionou. Os siquemitas foram assassinados, uma verdadeira chacina. Por quê? Porque o príncipe de Siquém estuprou Diná. Os irmãos Simeão e Levi foram lá e mataram todo mundo. O pai disse assim: por que vocês fizeram isso? Agora a minha reputação vai para a lata do lixo. O que todo mundo vai pensar a meu respeito? Olha a preocupação do cara, preocupado com a reputação e não com os filhos em si mesmo. O Jacó deu uma série de equívocos, cometeu uma série de equívocos no processo educacional dos seus filhos. Resultado: um lar complicadinho. Mas sabe qual que é a primeira lição que eu aprendo da história do José? Não interessa quão complicado seja a tua família.
Não interessa quão problemática ela seja, quanta história ruim você tenha colecionado ao longo da existência da sua família. Deus tem uma habilidade extraordinária de consertar o nosso lar. Quem acredita nisso, diga amém. Não importa quão complicada seja a sua família. O teu pai foi embora com outra mulher, traiu a tua mãe. A tua mãe foi embora com outro homem, traiu o teu pai, o casamento deles já não existem mais. Aconteceu violência na família, um bateu no outro, um agrediu o outro, até a polícia se envolveu. Houve casos de abuso. Não interessa quão complicada foi ou é a sua família. Eu conheço um Deus que restaura o lar. Eu conheço. E Ele está aqui nessa manhã em nome de Jesus. E como é que termina a história do José? Com a sua família restaurada. Quem crê no poder de Deus para a restauração da família, diga amém. Não interessa quão problemática seja a família, Deus é capaz de intervir e dar um direcionamento diferente pelo poder que só Ele, Deus, possui. E sabe de uma coisa? A família do José foi consertada, e Deus seja louvado, porque a nossa família pode ser consertada também. Filhos contam a história dos seus pais. Eu desejo para você que o teu filho seja um jovem nessa igreja, que conte uma extraordinária história acerca do teu respeito, acerca da sua pessoa. E sabe qual que é a grande maravilha do Evangelho? É que eu não tenho que enxergar as coisas do jeito que eu aprendi. Eu não tenho que enxergar as coisas do jeito que minha mãe me ensinou. Eu não tenho que enxergar as coisas do jeito que o meu professor ensinou. Eu não tenho que enxergar as coisas do jeito que o mundo me ensinou. Eu, como servo de Deus, como jovem adventista, preciso enxergar as coisas do jeito que Deus quer que eu enxergue. Então, a minha cosmovisão, a minha lente para enxergar as coisas não tem que ser aquela que eu aprendi simplesmente do meu processo educacional. Tem que ser aquela que eu aprendi a partir da perspectiva divina exibida neste livro. Ei, eu quero enxergar o ser humano como Deus enxerga. E aqui está o modo como Deus enxerga. Eu quero enxergar a família do jeito que Deus enxerga. Aqui está evidente esta forma. Eu quero enxergar o ser humano sob a perspectiva divina. E como isso é possível? A partir deste livro. E a minha pergunta nesta manhã para você é a seguinte: quem aqui quer ser um jovem que enxergue a vida sob a perspectiva divina? Diga amém. Amém. Que você enxergue como Deus. Sabe outra coisa? Terceira lição. O Potifar, quando recebeu o José em sua casa como escravo, ele fez algumas declarações, e se você conhece a história do José, você vai se lembrar perfeitamente disso. Quais declarações, pastor? Se liga. O Potifar disse assim: desde que esse homem chegou aqui, eu tenho prosperado. Desde que José pisou aqui, tudo está indo de vento em popa. Desde que o José tomou conta da minha casa, as coisas decolaram. José era uma bênção na vida do Potifar. Sabe qual é o meu desejo? É que qualquer jovem adventista que se encontra aqui seja uma bênção para qualquer pessoa que se aproximar de você. Que as pessoas olhem para você e cheguem à mesma conclusão que o Potifar chegou. Potifar virou para o José e disse: o Senhor é contigo, o teu Deus é contigo. Cara, você está cheio de Deus. Dificilmente eu falaria isso. E quer ser sincero? Dificilmente você falaria isso também. Sabe por quê? Porque analisa a cena. Olha o que nós estamos enxergando. O José foi traído e vendido pelos irmãos. Os irmãos pensaram até em matá-lo. José foi vendido como um objeto. José foi caluniado por uma mulher por algo que ele não fez, acusado de estupro. José passou 3 anos e alguns meses na cadeia. Diante de toda essa cena, você chegaria a essa conclusão? Deus é com José. Talvez nós diríamos coisa diferente. José está distante de Deus. Porque como é que Deus é com José? Essas coisas acontecem. Mas a Bíblia é clara. Potifar disse: o Senhor é contigo. Desde que você chegou aqui, a minha vida, up. Ei, você está fazendo bem para a vida de alguém? Sua presença no seu ambiente de trabalho dá condições para o teu patrão dizer assim: rapaz, desde que esse adventista começou a trabalhar aqui, esse jovem, a empresa up. Desde que este homem entrou para a minha família,
Olha, desde que você entrou aqui para o Espaço Novo Tempo, esse espaço, ó, será que as pessoas podem dizer isso a seu respeito, jovem? Será que, como Potifar, as pessoas estão concluindo que a tua presença faz bem a elas porque Deus é contigo? Será? Será que a tua casa é uma casa abençoada por tua presença ou tu é uma maldição para a tua família? Ou todo lugar que tu vai, todo lugar que você está presente, só há problema, só há encrenca, você não abençoa, você amaldiçoa as pessoas? Não é isso que Deus quer para você, jovem adventista. Deus quer para você que onde quer que você ponha a planta dos seus pés, o céu desça à terra, porque você é representante dele. Ei, quem aqui quer ser verdadeiro representante de Deus e abençoar a vida dos outros por causa da tua comunhão com ele? Diga amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ei, cola comigo que você vai se dar bem. Esse é o José, irmãos. Quem colava com José se dava bem. Esse é o José. Outra lição que eu aprendo com José. Penúltima lição. José era um cara que não era um crente meia boca. É mesmo, pastor? O que é crente meia boca? Quem já ouviu essa palavra, expressão meia boca? Quem já ouviu? De onde eu vim, meia boca é o cara que faz as coisas pela metade, mal feito, de qualquer jeito. Faz só para dizer que fez, mas qualidade ele não preza por nada. José não era um cara meia boca. José era um cara completaço. Sabe por quê? Tudo que vinha à mão do José, ele fazia bem feito. Isso mesmo. Quer ver um exemplo? O pai virou para ele e disse assim: José, olha, eu preparei um lanche aqui para os seus irmãos que estão trabalhando lá no campo, e eu quero que você vá entregar esse lanche. Vai até Siquém, 75 quilômetros de distância. O José foi lá, ó, viajou 75 quilômetros e não foi com a velocidade como você viaja hoje, 75 quilômetros. Não foi com um carro bacana, com o ar-condicionado que você tem, super confortável. Sabe-se Deus como José chegou até lá, se no lombo de um camelo, se a cavalo, não sei. Ele foi levar o lanche, primeira entrega de delivery da história da Bíblia, irmão. Primeiro marmitex da história. É o José quem leva para os irmãos lá em Siquém. Quando chega lá, depois de viajar 75 quilômetros, os irmãos não estavam. Cara, cadê os caras, mano? Cadê os caras? Cadê? Não estavam. O que José poderia ter feito? Eu comeria marmita, mano. 75 quilômetros, a fome que deu, eu comia tudo, mano. O José, não, eu não vou voltar para casa sem cumprir minha missão, não. Eu queria muito voltar para casa, tal, internet. Eu queria, não. Olha o que José faz. Começa a obter informações. Escuta, vocês viram assim um grupo de rapazes desse. Olha, foram lá para Dotã, 22 quilômetros a mais. Depois de percorrer 75, vai José por mais 22 para levar a marmita, para fazer bem feito o que o pai havia lhe pedido. Pensa no indivíduo que fazia tudo bem feito, José. E ele foi lá entregar o lanche, ocasião em que os irmãos o prenderam e o lançaram no precipício, no poço. José que só queria fazer o seu trabalho bem feito. Ô crente, tu é meia boca, meu irmão? Tu é um faxineiro que joga sujeira debaixo do tapete? Tu faz tudo meia boca? Tu é contratado para fazer um serviço, deixa tudo pela metade, vai embora só porque recebeu o teu dinheiro e não volta ali nunca mais? Se tu jogasse o teu nome na lata do lixo sozinho, tava bom. Mas toda vez que fazem referência a você, olha lá, o crente adventista, tu arrebenta com a reputação de Deus por tua causa, por tua displicência. Porque tu é um meia boca, as pessoas começam a acreditar que o teu Deus também é meia boca. Porque tu é vacilão, o pessoal começa a acreditar que teu Deus também é vacilão. Porque você é representante dele e você é assim. O jovem adventista de verdade não é um crente meia boca. Ele faz e faz bem feito, porque acima de tudo o que ele faz, glorifica ao Pai que está nos céus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: oh, deixa de ser meia boca em nome de Jesus. Quem quer fazer tudo com qualidade para a glória de Deus, diga amém. Então deixa de ser um marido meia boca.
Deixa de ser uma esposa meia boca, deixa de ser um filho meia boca, deixa de ser um crente meia boca, deixa de ser um membro da comunidade Novo Tempo de Imperatriz meia boca. Vamos ser o melhor para a glória de Deus. E vou te dizer uma coisa em nome de Jesus: não tem direito de sonhar com grandes coisas quem não faz as pequenas com qualidade. Não tem direito, irmão. José tinha grandes sonhos, porque as pequenas ele fazia com qualidade, e Deus lhe deu a alegria de sonhar, e sonhar alto, e os sonhos que ele tinha, era Deus que dava. Você não tem direito de sonhar com grandes coisas, se você é um jovem que as pequenas coisas você não faz com qualidade. Eu me lembro que eu estava viajando de carro com a minha família, eu estava saindo de Minas Gerais, entrando lá no território da Bahia, já quase na divisa, preocupado, porque minha gasolina estava se esgotando, e eu não achava um posto de gasolina, nada de um lado, nada do outro. Era bem de manhã cedinho, e eu preocupava, acabar essa gasolina, tô lascado, vou ficar no meio da rua, aqui vai ser, nossa, um perrengue danado. A minha mulher vai brigar comigo, meus filhos começam a reclamar que não tem comida, vai ser um inferno. Graças a Deus, um posto. Que alívio, mano. Encostei o carro, olhei pro frentista, ele estava sentado. Eu baixei o vidro, ele continuou sentado. Eu olhei para ele, bom dia, e ele continuado sentado estava. E falou, bom dia. Eu, tudo bem? Ele, tudo bem. E continuou sentado. Esse cara não vai trabalhar não, mano. Eu falei, mano, tem gasolina aí no posto? Ele falou assim, não sei. Como que o cara trabalha no posto e não sabe se tem gasolina, mano? Você poderia ver se tem gasolina? Ele levanta em slow motion. Câmera lenta, mano. O cara demorou um século para chegar na bomba. Eu fiquei olhando para ele, querendo andar lento. Ele chegou na bomba. E eu apertado para ir no banheiro, irmão. Já tava. Tem gasolina? Tem não. Ah, não tem gasolina? Não, isso eu nem sabia disso. Não sabia. Cara, eu posso ir no seu banheiro, estou muito apertado. Onde que é o próximo posto para abastecer ele? Ó, a 8 quilômetros ali na frente. Tu deixou ir no seu banheiro? Não. Se eu abastecer lá na frente, eu uso o banheiro lá. Eu, como é que é? Não vou te dar a chave não, se eu uso o banheiro lá, se eu não vai abastecer aqui, não tem direito de usar o banheiro. Pensa num funcionário meia boca. Ei, esse cara não tem direito em sonhar em ser o dono do posto. Porque se não presta para ser frentista, não presta para ser dono do posto. Não presta. Você não tem direito de ter grandes sonhos se os pequenos você não executa com eficiência, fica fazendo tudo meia boca, estuda como se fosse um meia boca e você quer ser um profissional de sucesso. Deus não vai te dar grandes sonhos, porque você não tem direito. Não tem direito. Diferente de um cara baiano que eu conheci. Tem algum baiano aqui? Eles estão por toda parte. Amém. Eu fui no Espírito Santo, numa praia baiana, e vi um baiano vendendo cuscuz. Eu não sei como que é cuscuz aqui, mas o cuscuz que o baiano vendia era aquele cuscuz de tapioca, que joga leite moça assim em cima e tal, leite condensado e tal. Não sei como é que vocês chamam aqui. Mas pensa num cara que vendia cuscuz com alegria. Eu nunca vi um vendedor de cuscuz com tanto entusiasmo em toda a minha vida. Ele entrava na praia e soltava o rasgado assim, ó. Eita, delícia, delícia, delícia. Aí todo mundo já olhava o cara gritando, eita, delícia, delícia, delícia. Todo mundo olhava ele. Pra saber que é bom, tem que provar. Pra provar não paga nada. E quem provava, comprava o cuscuz. Bom demais. O cara fazia desaparecer um tabuleiro de cuscuz em 5 minutos. Eu nunca vi alguém vendendo um negócio com tanta paixão. Eu falei assim, cara, vender cuscuz deve ser a melhor coisa do planeta, mano. E eu pensei assim, será que eu estou na profissão errada, mano? Será que eu deveria ser vendedor de cuscuz? E ao mesmo tempo eu comecei a pensar assim comigo, Deus, será que eu sou pastor com tanto entusiasmo como esse cara vende cuscuz? Será que eu sou apaixonado pela pregação tanto quanto esse cara vende cuscuz? Eu não tenho direito de ter grandes sonhos se os pequenos eu não realizo com qualidade. O José podia sonhar em ser governador do Egito, porque para entregar marmita ele era o melhor. Tem direito.
Desculpa. Se você é um estudante meia boca, você não tem direito a sonhar em ser um grande profissional. Não tem. Se você é um filho meia boca, não tem direito de sonhar de um dia ter filhos extraordinários. Não tem. Deus quer te dar grandes sonhos, e isso só depende de você. E nessa manhã, como jovem adventista, eu estou disposto a não ser um pastorzinho meia boca. Eu não quero ser um crente meia boca, eu não quero ser um jovem adventista meia boca. Eu quero ser pleno para a glória de Deus. E quem deseja, diga amém. Para a pessoa que está do seu lado, diga que seja pleno em nome de Jesus. Eita, José, jovem extraordinário, enxergava as coisas sob a perspectiva divina, tinha grandes sonhos, porque os pequenos ele realizava com eficiência, tinha a visão de Deus, não via como as demais pessoas, passou a enxergar do jeito que Deus queria que ele enxergasse. E a família de José, embora complicadinha, foi palco para a manifestação da glória de Deus. E o final da história foi uma família top, reunida em nome de Jesus. Jovem adventista, hoje é o seu dia. Tenho um desejo no meu coração para você. Que você seja como José. Ou melhor, que você se pareça com Jesus. Porque José se parecia com Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus, assim como José. José inocentemente foi para a prisão, assim como Jesus. José foi vendido por 30 moedas, o mesmo valor que Judas vendeu Jesus Cristo. A história de José e de Jesus se parecem. Sabe qual é o meu desejo para você, jovem adventista, no seu dia? Que você, semelhante a José, se pareça com Jesus. Quando eu era moleque, eu queria me parecer com o super-homem. Eu subia no pé de goiaba, pegava a toalha de mesa da minha mãe, amarrava no pescoço, e do pé de goiaba eu pulava gritando para o alto e avante. Eu me esborrachava no chão. E minha mãe olhava e gritava: moleque, vai quebrar o pé de goiaba. A preocupação dela, cara. Eu pensei que eu era importante. Vai quebrar o pé de goiaba, moleque. Hoje eu não quero mais me parecer com o super-homem. Hoje eu quero me parecer com Jesus, o verdadeiro herói. Jovem adventista, se pareça com Jesus Cristo. Seja neste mundo verdadeiramente a imagem e semelhança do Rei do Universo. Que Deus nos abençoe. E eu quero que você faça um compromisso com Deus de não ser mais um jovem meia boca, mas de ser pleno para a glória do Mestre. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Colocando agora a sua vida na mão de Deus. Você vai ouvir essa canção especial e em nome de Jesus você vai se levantar de onde você está e vai se posicionar, vai ficar em pé. E em oração você vai estar clamando pelo poder de Deus na sua vida, porque você vai dizer: Senhor, chega de ser meia boca. A partir de hoje eu quero ser pleno para a glória do Teu nome. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero que o Senhor dê um jeito na minha família também. E eu quero, Senhor, ter grandes sonhos para a glória do Teu nome. E o maior de todos os sonhos, eu quero sonhar com a eternidade ao Teu lado. É isso que você deseja? Fale com Deus. Seja pleno. Ponha-se em pé agora na presença do Senhor e vamos conversar com Ele enquanto você ouve essa canção. Erga-se em nome de Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vas? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem
agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então quero que você gentilmente abrace a pessoa que está do seu lado e vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus querido, muito obrigado porque o Senhor concede-nos grandes sonhos. E queremos sonhar alto, queremos sonhar grande, porque o Senhor é um Deus extraordinário. E nós não queremos ser medíocres nem mesmo em nossos pensamentos. Por isso, toma-nos nas tuas mãos nesta hora. Tu possas nos ajudar a não ser simplesmente termos a nossa visão resultante do nosso processo educacional simplesmente, mas que possamos ter a tua visão colocada na perspectiva bíblica ao nosso respeito. Ajuda-nos a enxergar as coisas do jeito que o Senhor gostaria que nós enxergássemos. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos crentes ou jovens meia boca, mas que possamos fazer tudo da melhor forma possível para a honra e glória do Teu nome, que Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Tome a cada um de nós que o nosso maior sonho não seja simplesmente ser governador desta terra, mas que o nosso maior sonho seja em ser cidadão do reino dos céus. Ajuda-nos, porque se não for sob essa perspectiva, não temos o que comemorar nos dias de hoje. Se não formos jovens segundo o teu coração, não há o que comemorar. Agora, se somos de fato jovens cuja vida está nas tuas mãos, então há muito o que se comemorar, porque esse é o maior privilégio que pode ter um ser humano. Nas tuas mãos nos colocamos agradecidos pela oportunidade. E se há alguém aqui, por acaso, que anda vivendo num lar complicadinho, que não possui uma herança familiar muito saudável, muito aprazível, Tu és o Deus do milagre. Ó Pai, apanha este lar que de repente está desestruturado, defasado, e transforma-o em palco para a manifestação da Tua glória, através dos milagres que só o Senhor pode fazer. Nas Tuas mãos entregamos a nossa vida, e a nossa família também, e esta comunidade,
Em nome de Jesus. E o teu povo diz... Amém. Dá um abraço no teu irmão e diga que Deus continue abençoando você. Uma honra ter estado com vocês. Me despeço aqui para o próximo compromisso. Um sábado agradabilíssimo para todos vocês. Deus abençoe.